E tomou noticiário esse final de semana o fato de que foi publicada em Diário Oficial a resolução número 2 de 2023. Tanto eu quanto o deputado Nicolas, bem como outros deputados, fizemos vídeos denunciando a implementação de banheiros unissex por meio dessa resolução. Tanto é que nós protocolamos o projeto de decreto legislativo 337 de 2023 com o objetivo de revogar essa resolução que havia sido publicada em Diário Oficial. Vamos lá, eu reafirmo o fato de que a resolução ela não criou nenhum banheiro como esses banheiros fantasiosos. Eu não imagino que essas pessoas que ficam com essa fantasia de banheiro unissexo que tem na cabeça ou no recôndito da alma. Porque talvez nunca tenham ido num banheiro num avião, por exemplo, né? Eu acho muito estranho. Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer o seguinte, quero reafirmar aquilo que eu disse e que sim se trata de uma fake news. Eu aqui faço um desafio. Se minha assinatura estiver em qualquer um desses documentos e que tem força normativa, eu entrego o meu cargo de ministro. Eu desafio qualquer um, a Vossa Excelência, a mostrar a minha assinatura ou a do presidente da República na criação, na decretação dessa fantasia alucinógena, erótica, que está na cabeça de alguém. Porque não é possível uma coisa absurda, impressionante, e que, na verdade, só tem o condão de, mais uma vez, disseminar mentira, fake news, discurso de ódio contra minorias que são sistematicamente ameaçadas. Ele acionou a AGU contra mim, contra o deputado Felipe Barros, com relação ao banheiro unissex. E a primeira coisa que eles dizem, inclusive utilizou a SECOM, a Secretaria de Comunicações, para dizer que nem o ministro dos Direitos Humanos, nem o presidente da República tiveram participação ou influência na produção. Então vamos lá. Quem assinou o decreto 11.471 de 2023, que instituiu o Conselho LGBTQI? Foi o presidente da República, em 6 de abril de 2023. Quem banca este conselho condena as ações feitas pelos bandidos ali no Guarujá. O senhor simplesmente não condena isso. Me estranha muito. Uma pessoa que fala de cada 10 palavras, 11 é democracia, democracia, Estado Democrático de Direito, mas não consegue condenar o mal. Para mim, quem não condena o mal é mal do mesmo jeito. Não adianta tentar me descredibilizar e dizer, isso não cola, senhor ministro. Não cola, pô. As pessoas estão vendo. Era a vez de que o ministro dos Direitos Humanos no Brasil falava o que quiser e todo mundo achava que ele era democrático. Agora não. Agora as pessoas têm isso aqui, ó, internet. E eu sei a raiva que vocês têm de mim porque eu deixo essa quadrilha desesperada. Obrigado, presidente. É isso aí. Mais 1 minuto para a tréplica, ministro. Deputado, a minha intenção não é descredibilizar o senhor, porque me parece que o senhor não tem nenhuma credibilidade. Eu acho que é importante, deputado, nesse momento, eu tentar me falar sobre uma enorme injustiça que pesa sobre o senhor. Não sei se é injustiça, embora as pessoas que o façam, elas tenham sua parcela de razão. O senhor muitas vezes é chamado de menino, até pejorativamente, quero dizer que não concordo com isso de moleque ou coisa do gênero, quer dizer que eu discordo disso. Porque, na verdade, a sua fala demonstra, o cargo que o senhor ocupa também demonstra que o senhor é um homem. E, por ser um homem, o senhor deve ser tratado como tal. E deve ser responsabilizado como se responsabiliza um homem. Eu acho que, portanto, chamá-lo de menino, moleque, coisa do gênero, apenas ajudam o senhor nessa postura, que parece uma postura, vamos dizer, de um garoto, mas na verdade é de um homem que sabe muito bem o que faz e que deve arcar com as responsabilidades. Eu entendo que o senhor esteja um pouco assustado, né, por conta do fato que o senhor vai ter que de alguma maneira, e já vem respondendo, né, vai estar respondendo os processos por transfobia, está respondendo uma série de acusações que, obviamente, que não sou eu que vou determinar, mas é a justiça brasileira que vai determinar. Eu não tenho problema nenhum. O senhor disse aqui que vai tomar providências em relação a isso. Nós temos, então, um encontro marcado nos tribunais, deputado. Então, o senhor fique absolutamente à vontade e a justiça brasileira vai dizer
quem tem razão e quem não tem. Agora, mais uma vez, eu quero reafirmar aquilo que eu disse. Eu vi também, não sei se é verdade, que parece que o senhor é formado em Direito, né? Eu sou professor de Direito há muitos anos, eu custo acreditar, porque poucas vezes eu vi tantas coisas absurdas, tantas coisas erradas sobre direito administrativo. Eu tenho alguns amigos que dão aula de direito administrativo, acho que a gente precisa rever isso no Brasil, o ensino de jurídico administrativo, porque é um absurdo. Primeiro, a pessoa afirma que decisões de um conselho eventualmente podem ter força normativa. Isso é errado em tantos níveis e é tão absurdo, né, que não faz o menor sentido. Ele cita um decreto, o decreto que cita o conselho, que cria o conselho. O que eu acho estranho nessa coisa, eu não entendi. Não era para o conselho existir, não era para ter conselho, até porque o texto dessa resolução que é retirado do conselho é um texto que é reproduzido de uma resolução de 2015, ou seja, que atravessou o governo que o senhor apoia. Eu não entendo por que, então, que não se criou essa fantasia delirante que os senhores chamam de banheiro unissex. Se existe uma resolução de 2015 e que, por acaso, né, foi assinada pela mesma pessoa, se não me engano, eu queria saber por que então, esses banheiros eles não foram implementados, né? Então, o que só demonstra, na verdade, que nós estamos aqui mergulhados num mar de mentiras sistemáticas, de uso, né, enfim, da função pública para espalhar o ódio contra minorias que já sofrem ódio. Não há outra razão para isso, a não ser dizer isso. Outra coisa, o sistema de participação social ele foi criado por uma lei do começo desse ano. Esse sistema de participação social que faz com que conselhos que anteriormente foram extintos pelo governo de Jair Bolsonaro tenham sido recriados para propiciar a possibilidade das pessoas participarem democraticamente. Agora, deputado, se o senhor acha que de alguma maneira o senhor tem alguma razão ou sentido para se insurgir contra as providências que tomei, o senhor que vai em frente e sabe o senhor, se mentir de novo, eu farei de novo. Deputados. O Janone está sob efeito de droga, presidente. Deputado, por gentileza. Nós já estamos acostumados ao comportamento do deputado. Deputado Evair, por favor, a Polícia Legislativa, por favor, para ajudar a acalmar os ânimos. Por gentileza, eu peço que a Polícia Legislativa ajude a acalmar os ânimos. Acalmar os ânimos, por gentileza. Deputado Boulos, por gentileza. Ministro, boa tarde a todos os deputados, senhoras deputadas. Ministro, eu quero iniciar aqui, infelizmente, o politicamente correto muitas das vezes predomina em detrimento do bom senso aqui nessa casa, então eu vou fazer o que outros deveriam ter feito. Eu quero iniciar repudiando a postura da presidência dessa casa por ter permitido desrespeito a Vossa Excelência quando Vossa Excelência foi chamado, anotei aqui, de abusador, covarde e de um analfabeto que sequer sabe ler o texto que o senhor próprio editou. Essas ofensas não foram em nenhum momento impedidas pela presidência da casa e quando Vossa Excelência, na resposta, de forma extremamente educada, apenas disse ao colega que não sabia se ele tinha ou não formação em direito, Vossa Excelência foi interrompido e acusado de estar ofendendo os colegas. Então fica aqui minha solidariedade, dizer que Vossa Excelência não ofendeu nenhum de nós parlamentares e que a presidência dessa comissão possa atuar de maneira mais imparcial e séria nas próximas convocações. Quero dizer também, ministro, que é vergonhoso para nós, enquanto parlamentares, convocar um ministro de Estado para vir aqui explicar a seguinte frase: os adversários da democracia não terão um dia de paz. Eu vou repetir principalmente para quem está assistindo de casa. No dia de hoje, um ministro de Estado foi convocado por dizer que não dará paz àqueles que atentarem contra a democracia, que não dará paz àqueles que depedrarem os prédios públicos, para aqueles que tentarem impor à força de um golpe de Estado os seus anseios
ditatoriais, os seus anseios de poder. Então, ministro, dizer a Vossa Excelência que, como um democrata, eu fico feliz e acredito que a maioria do povo brasileiro que deu a resposta nas urnas no ano passado fica aliviado em saber que Vossa Excelência, que o presidente Lula, que o Ministério dos Direitos Humanos não darão um minuto de paz a fascista, a golpista, àqueles que querem derrubar o Estado democrático de direito. E espero, ministro, que muito em breve nós possamos estar aqui fazendo um debate de alto nível, mas que enquanto isso não acontecer, nós desceremos o nível quantas vezes necessário for. Não ganharão mais no grito. Foi-se a época que ganhavam eleições com videozinho no TikTok e no YouTube. Não ganharão mais no grito. Perderam nas urnas, tomaram uma surra, uma lapada, uma lavada nas eleições do ano passado, juntando a força do Estado, mandando a PRF para as rodovias, e vão continuar levando tunda de voto nas urnas até esse parlamento estar extirpado dessa raça autoritária que não aceita a democracia. Então, o pedido de desculpas, ministro, o meu parabéns pelo trabalho e a minha pergunta eu deixo para a réplica. Novamente, dar as boas-vindas ao ministro Silvio Almeida, meu amigo, professor e jurista respeitado, e que eu acho que depois dessa sessão de hoje merece um adicional de insalubridade. Vou conversar com a ministra Esther Dweck para ver se providencia isso no Ministério da Gestão. Até porque, presidente, eu acho verdadeiramente lamentável que a gente dedique uma tarde inteira de uma sessão tão importante da Câmara dos Deputados para falar sobre banheiro. Aliás, eu acho que nós poderíamos falar sobre banheiro, como disse o ministro, em outras circunstâncias. Não sei se todos os colegas sabem aqui, mas nós temos 5 milhões de famílias brasileiras que não têm banheiros nas suas casas. Isso é parte de um problema de déficit habitacional qualitativo no Brasil. E que nós precisamos de programa habitacional, de requalificação das moradias precárias, para que as pessoas tenham banheiro. A população em situação de rua que não tem acesso a abrigo e muito menos a banheiros, e que são só na cidade onde eu vivo, em São Paulo, ministro, 53 mil pessoas. Esse seria um bom debate, se alguém quer falar sobre banheiro. Agora, o debate sobre banheiro que se deu aqui, se deu no âmbito psicanalítico. E eu aqui tomo a liberdade, porque me formei em psicanálise, fiz meu mestrado em psiquiatria, deputado Janones. E existe um conceito do Freud, fundador da psicanálise, que é o conceito de projeção. O que diz o Freud? Ele diz o seguinte, que aquelas pessoas que têm os sentimentos e os desejos mais pervertidos e inconfessáveis, elas frequentemente fazem um processo de projeção, um mecanismo de defesa do ego, e passam a atribuir isso a outros. E traduzem esses sentimentos com os quais elas não sabem lidar com uma ultramoralidade, né, falsa, e atribuem aos outros as características que são delas. Então eu sempre desconfio de gente que faz da sua pauta política banheiro e sexualidade alheia. Sempre. Eu acho que isso diz mais sobre a pessoa do que sobre a pauta. E eu acho que deveria ser melhor tratado num divã do que numa sessão do parlamento. Eu acho, inclusive, e espero que a carapuça não sirva a ninguém aqui, até porque a carapuça serviu na própria razão de convocação do ministro. Eu li aqui. O ministro foi convidado hoje aqui por uma declaração onde ele diz: a República não terão um dia de paz. Aí resolvem convocar o ministro. Por quê? Alguém aqui está se definindo como adversário da democracia e da República? Aliás, hoje foi um dia de confissões. O general Heleno, lá na CPMI do golpe, disse abertamente, olha, um ajudante de ordem, se referindo ao Mauro Cid, deputado Raimon, cumpre as ordens de um presidente da República. Eu acredito que, involuntariamente, o general Heleno praticou uma confissão ou uma delação, como quer que se chame. E eu acho que, inclusive, a CPMI nos traz um ensinamento. Aqui eu vi hoje muitas pessoas exaltadas, lacrando, na gritaria, não é?
E quando chega na CPMI, essas mesmas pessoas que fazem isso nas redes sociais e aqui numa comissão para tentar, de uma maneira totalmente vã, encurralar um ministro, na CPMI elas pedem o direito de ficar em silêncio. Quando chegam no STF, pedem desculpas. Ou seja, é uma dupla moralidade que escancara a falta de percepção de um setor da sociedade brasileira que, felizmente, foi derrotado nas urnas sobre o que é democracia. Democracia implica liberdade, sim, mas democracia implica responsabilidade sobre o que se diz, sobre o que se faz. E aqui a gente vê um debate de tão irresponsável, às vezes beira a chicana, envergonha a sociedade. Um debate que mais pareceria, em dados momentos, ouvindo certos deputados falarem, eu voltei no tempo na sala de aula de quinta série, só faltou a bolinha de papel jogada na cabeça. É impressionante, isso é triste para o parlamento brasileiro. Aqui não deveria ser espaço de lacração e das pessoas expressarem os seus sentimentos inconfessos. Aqui deveria ser espaço de um debate político qualificado no nosso país. E eu termino fazendo a pergunta, meu caro ministro Silvio Almeida, já que se falou tanto de banheiro, a pergunta que deveria ser feita se a razão desse encontro e dessa audiência fosse banheiro. O seu ministério tem trabalhado uma política nacional de acolhimento à população em situação de rua, da qual eu, com muito orgulho, tenho conversado e dialogado com o senhor e com outras figuras do ministério para contribuir. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, ministro, sobre essa política e também sobre a política habitacional para poder universalizar a moradia digna para todas, com banheiro, com sala, com cozinha, com todas as condições para que uma família possa viver com dignidade.